Tem aluno aí? Hoje nós vamos aprender sobre os números. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora e essa é uma aula para o primeiro ano. Se você é professor ou professora, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a habilidade da BNCC que está sendo trabalhada. Agora vamos lá, crianças. Vamos falar sobre os números. Você sabia que muito antigamente os números não existiam? Pois é, os números são uma invenção da humanidade. Acontece que depois que eles foram inventados, eles dominaram o mundo. A gente encontra número para todo lado, não é verdade? Olha só, para falar do nosso endereço, a gente tem o número da casa e o CEP. Para falar da data, nós temos números para indicar o dia, o mês e o ano. Nós indicamos medidas, por exemplo, a nossa altura, usando números. A nossa idade, aqui a sua idade, porque a minha é bem mais do que isso. Mas a nossa idade também é indicada por números. Nós usamos números para falar do horário, das horas, dos minutos. Os números são formados por algarismos. E os algarismos que nós temos são esses aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Todos os números são formados por esses 10 algarismos aqui. E os números podem ser usados para indicar quantidades. Aqui eu coloquei essa ovelhinha, que foi a ovelhinha que eu usei para contar para vocês a história dos números. Aqui no canal tem um vídeo que chama História dos Números e conta como é que o homem inventou os números, para que ele inventou os números, tá bom? Mas isso você vai ver daqui a pouco. Por enquanto, preste atenção aqui. Os números indicam quantidades. Veja o exemplo aqui no quadro. Olha, eu coloquei o número 1 com uma borboleta, o número 2 com 2 gatinhos, o número 3 com 3 joaninhas, o número 4 com 4 florzinhas, o número 5 com 5 dedinhos. A gente usa números para indicar quantidades. Quando a gente vai comprar alguma coisa, lá na embalagem vem a quantidade de produto que tem ali dentro, né? Quando a gente vai falar, vai fazer uma compra, né? Eu preciso comprar 5 maçãs, por exemplo. Quando nós vamos fazer uma receita, então coloque 3 ovos. Aqui a gente está indicando quantidade. Quando a gente diz eu tenho 5 anos, professora, é a quantidade de anos que você já viveu. Então, nós usamos muito os números para indicar quantidades. Então, nós temos 5 dedos numa mão, 10 dedos ao todo, nós temos um nariz, 2 olhos, isso tudo é quantidade. Na minha sala, professora, tem 25 alunos, no alfabeto tem 26 letras. Então, isso é quantidade, é o tanto que a gente tem. Acontece que os números também servem para indicar outras coisas. Por exemplo, ordem. Como assim, professora, ordem? É quando dá uma ordem, quando manda? Não, é quando a gente ordena. Então, os números podem indicar ordem. Eu cheguei primeiro, a Ana chegou segundo, o Matheus chegou terceiro, o Caio chegou quarto, foi o quarto a chegar. Então, a gente pode indicar ordem também com os números, a ordem de uma fila, a ordem dos dias da semana. Domingo é o primeiro, segunda é o segundo, terça o terceiro, quarta é o quarto dia, quinta é o quinto dia, sexta é o sexto dia e sábado é o sétimo dia. Então a gente indica a ordem. Aqui, olha, a professora fez uma medalha de ouro, que é o primeiro lugar. Quando em uma competição alguém fica em primeiro lugar, ganha uma medalha de ouro.
Quando numa competição alguém chega em segundo lugar, fica em segundo lugar, ganha medalha de prata. E quando fica em terceiro lugar, a pessoa ganha uma medalha de bronze. Aqui também nós estamos falando de ordem, né? Então, se a gente tem os números para quantidade, nós também temos os números para indicar ordem. Indicando a ordem até o número 10, nós temos assim, olha só. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Quando nós entramos para a escola, nós começamos a contar os nossos anos de escolaridade usando números ordinais. Eu disse no começo do vídeo, essa é uma aula para o primeiro ano. No ano que vem você estará no segundo ano e vai até o quinto ano, os anos iniciais do ensino fundamental. Depois você vai mudando, né? Então, nós temos os números para indicar quantidades e temos os números também para indicar ordem. E nós também usamos os números como código. Quando nós usamos os números como código, eles não estão indicando nem quantidade nem ordem. Eles só estão sendo combinados para fazer uma chave. Então, veja só, quando a gente tem uma senha para acessar um computador, uma senha para acessar um telefone, uma senha para acessar a conta do banco, uma senha para desligar o alarme. Aqui a gente está usando o número como código. Esse número não é uma quantidade. E nós usamos os números como códigos em diversas situações. Em muitas mesmo. Quer ver? Olha só, chegando para cá. Quando eu digo aqui, olha, camisa 10, camisa 11, camisa 3, a gente tem um código na camisa do jogador. Não quer dizer que aqui tem 10 camisas ou tem 10 jogadores. Quer dizer que esse jogador é o jogador camisa 10. Nós também usamos o código nos números de celulares. Aqui a professora inventou um número, né? 987, na verdade eu coloquei os algarismos em ordem decrescente, porque a gente não expõe número de telefone de ninguém, né? Mas os nossos números de telefone são códigos. Não são números que você vai ler assim, olha só, 987 milhões, 654 mil, não é assim, né? Não é um número que mostra uma quantidade, é um código. Nós também temos códigos no nosso cartão do banco, o cartão que a mamãe faz compra lá no shopping, pede comida lá no iFood. O cartão do banco tem um número grandão, que é um código, para saber se está gastando o meu dinheiro ou o seu. Então, os nossos códigos são diferentes. Nós temos códigos no nosso CPF, que é um documento, no nosso RG, que também é um documento. Nós somos identificados por um número. Não é um número de chegada, não é um número de quantidade, é um código. Quer ver onde mais que a gente tem códigos? Nas placas dos carros. Inventei uma placa de carro aqui também, que nem deve existir, mas lá nas placas dos carros, nós temos números com 4 dígitos. Eles não indicam quantidade nem ordem, eles são um código. Então, nós temos várias situações em que nós usamos os números como códigos. Então, para você se lembrar, olha só, nós temos números que são uma invenção dos seres humanos. Só que depois que nós inventamos, nós começamos a usar para um monte de coisas. Os números podem indicar quantidades, os números podem indicar ordem, né? Primeiro, segundo, terceiro, ou eles podem ser apenas um código para que a gente identifique alguém ou alguma coisa. Alguma coisa, quando a gente identifica um carro pela placa, ou alguém, quando a gente identifica uma pessoa pelo número da identidade. Bom, existem alguns números que é legal você saber aqui, ó, de cabeça, é legal você decorar. Olha só, você sabe
Quanto você veste? Qual é o tamanho da sua roupa? Quanto você calça, o tamanho do seu sapato? A professora veste uns 42 mais ou menos, que ela é bem gordinha. Calça 36. Eu meço 1,50 m e peso 70 quilos. E qual a sua idade? A minha idade é 37. A sua, se você tá no primeiro ano, deve ser 5 ou 6. Então, isso tudo aqui, criança, é legal você saber sem ter que perguntar para os pais. Pergunta para o papai e para a mamãe para que você memorize esses dados sobre você. Também é legal saber, é importante para a sua segurança, saber o seu endereço, o número do seu telefone, ou melhor, do telefone dos seus pais e os números de emergência para ligar em casos muito sérios. Então, também é importante para a sua segurança que você decore o seu endereço, o telefone dos seus responsáveis e os telefones para caso de emergência. Eu espero que você tenha aprendido muito mesmo sobre os números e gostado da nossa aula. Se você gostou, então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Quer me ver desenhando tudo que está aqui atrás? Então me segue lá no Instagram também. Um grande beijo e até a próxima!